Então o tema de hoje é psicanálise, ansiedade e mensagem espírita. Claro, eu estou falando psicanálise porque como psicanalista também a gente vai falar alguma coisa sobre terapia, como ajudar as pessoas nesse momento, né, de ansiedade. Então, assim, vamos lá, gente. Eu vou ler um texto aqui, pequeno, do Pascal, um matemático do século XVII. A gente está falando do século XVII. 1700 e Guaraná com rolha. E já tinha essa questão da ansiedade, se preocupar muito com o futuro. Porque quem é o ansioso? O ansioso é aquele que está sempre no futuro. Quem é o melancólico, depressivo? É o sujeito que está preso no passado. E o hoje? O que estamos fazendo com o hoje? Né? Então Pascal começa assim: nunca nos atemos no presente. Apropriamos-nos antecipadamente do futuro como se ele viesse muito devagar, como se quiséssemos acelerar o passo, né, do futuro para que ele chegasse mais rápido. Esse é um grande erro, é o erro de todos nós ansiosos, né? Veja, todos nós, porque os números falam, depois eu vou mostrar, o Brasil é um dos maiores países ansiosos, que tem mais ansiosos do mundo, então todos nós estamos nessa ansiedade, tá? Gente, quem puder, dedinho na tela aí para curtir a live. Então essa ansiedade é normal do ser humano, a patológica que não. Ansiedade por ter que fazer uma prova, justo, vai ter. Ansiedade por um primeiro encontro amoroso, vai ter. Essa ansiedade é normal. Agora, o que Pascal está falando aqui olha só, lembramos-nos do passado como para segurá-lo, olha o melancólico, já que desaparece muito depressa. Né? Então, quer dizer, o sujeito ele fica naquela ideia fixa do futuro, e eu vou dar alguns exemplos aqui, clínico inclusive, sobre o sujeito que fica sempre nessa condição, né? Não consegue se desvencilhar desse futuro e fica fazendo projetos sempre para o futuro. Mas vamos falar sobre isso. Então, vamos lá, continuando com Pascal. Que insensatez errar pelos tempos que não são nossos e esquecer o único que nos pertence. Veja isso. Errar pelos tempos que não são nossos. Não são nossos por quê? Porque não existe ainda. O futuro não existe. Você não existe amanhã. Você existe hoje. Então a gente erra querendo trazer esse futuro antecipadamente. Né? E ele consegue. Continua. Que vaidade correr atrás dos que não existem e perder o único que tem existência. É o sujeito que faz... Conheço um caso muito interessante de um sujeito que lutou a vida toda para ganhar um bom salário, fez um concurso, passou a ganhar 5 mil. Não estou satisfeito, passou a ganhar 10 mil. E não está satisfeito, quer ganhar 15, 20 mil. Ou seja, boa noite, Elis. Boa noite. Ou seja, esse sujeito, ele não vive o presente, né? Ele usa o presente, como o Pascal vai falar aqui, para projetar somente o futuro. Então, o sujeito não vai à praia, o sujeito não namora, o sujeito não tem uma relação com ninguém, é solitário. Porque o objetivo dele é o futuro, é sempre passar, é sempre fazer planos, né? Para um tempo que ainda não existe. Né? O sujeito, ele tem uma boa casa, mora num lugar nobre, ganha muito bem, mas ele não está satisfeito nunca. Então ele usa esse presente sempre para projetar o futuro. Sim, só trabalha e acaba adoecendo. É exatamente isso. Por que você faz projeto? Eu vou fazer o projeto aqui para ter um bom salário, né? Para ter uma casa boa. Aí quando consegue, você não satisfaz com isso. Os 15 mil que você ganha não serve mais, é pouco. Eu posso ganhar mais. Então, assim, não estou pregando miséria, nada disso. Não estou nem falando em vida minimalista, que eu acho bem interessante a proposta. Mas é o que Buda já falava, o que Cristo já falava, né? Lá na antiguidade, olha, gente, eu estou falando de Buda e Cristo. Quantos séculos aí? Já falava sobre essa problemática da ansiedade. Por exemplo, o Buda fala na coisa material, na posse. Quanto mais bens materiais, mais ansiedade. Ele já falava isso. E é verdade, mais doença, como ele está falando aí. Tudo bem, Daimon.
Então vamos lá, vamos continuando aqui. Raras vezes pensamos no presente, olha isso. Raras vezes pensamos no presente e se pensamos nele, só o fazemos para acender a luz do que queremos dispor no futuro. É o caso do sujeito que não está nunca satisfeito fazendo concurso sempre porque ele quer atingir a riqueza. Será quanto que ele quer atingir? Porque está sempre faltando, né? Algo falta nesse sujeito. Uma terapia faria tão bem porque algo falta. Por que ele está sempre... Do que ele está se escondendo? Por que nunca parar no presente? Por que o presente incomoda tanto? Esse sujeito ele tem uma história de vida muito difícil. Eu sei qual é. Não vou falar porque é antiético, mas ele tem uma história de vida muito difícil com a família. Então, será isso uma fuga? O sujeito, nós todos podemos cair nisso. Usar o presente somente para projetar, programar o futuro. É muito bom você programar um concurso público, né? Eu quero fazer, você fazer um curso acadêmico ou um curso técnico visando, né, uma profissão no futuro, um sustento bacana. O problema é que você faz isso, o Pascal está falando, no presente, esquecendo desse presente. Você está usando o presente só para isso. Não vai a uma praia, não faz um churrasco com os amigos, não namora. Fica só, né, nessa questão. Nunca o presente é meta. Nunca o presente é meta. Assim nunca vivemos, mas esperamos viver. E assim é inevitável que nós, prontos para sempre... Olha isso que ele falou aqui. Nós esperamos... olha só, vou repetir. Nunca o presente é meta. O cara não vive aqui, né? Vamos acordar. Boa noite, Paula. Ô, Paula, boa noite. O sujeito acorda, vamos no jogo do Palmeiras, lá, Paula, né? Paula que é palmeirense. Hoje eu vou acordar, vamos lá, família, vamos ver o jogo do Palmeiras? Vamos à praia? Isso é a meta, isso é viver o presente, ter o presente como meta. Vamos curtir hoje, vamos nos alegrar. Boa noite, Claudinha, nossa moderadora. Vamos nos alegrar, vamos brindar a vida, brindar o hoje, mas nunca o presente é meta. Pascal, século XVII. Assim nunca vivemos, mas esperamos viver. Olha isso. E assim é inevitável que nós, atenção, prontos sempre a ser felizes, nunca o somos. Aí, Paulo acabou de chegar do estádio. Vejam isso. E assim é inevitável que nós, prontos sempre a ser felizes, nunca o somos. Porque o cara está condicionando a felicidade dele ao futuro, cara. Há um grande amor que não chegou ainda. Não chegou, deixa, vai chegar um dia. E se não chegar, você tem que aprender a viver sozinho. Eu tenho 2 ou 3 analisandas que elas vivem numa solitude que dá inveja quando elas falam. Elas vivem tão bem, mas não começaram assim. Começaram na psicanálise, começaram lá, já tem mais de 1 ano de fazendo terapia, começaram naquele conflito de olhar o entorno, não ver nada, daquele desespero. Não, hoje elas falam, adoro... Ó, a Paula aí, ó. A Paula foi me analisando, tá, gente? Adoro chegar na minha casa, ligar minha televisão e assistir minha Netflix. Namoro lá, meu namorado foi para casa dele, eu fui para minha. Isso é viver em solitude, gente. Isso é saber viver a solitude, tá? Isso é maravilhoso, isso é uma conquista. Uma tem 1 ano e pouquinho. As 2 têm mais ou menos o mesmo tempo, acho que eu estou lembrando, né? Nossa, é maravilhoso, ninguém enchendo o saco. A Paula é uma dessas, tá? Que vive muito bem a solitude dela. Posso falar, né, Paula? Que você já deu aí a pista. Paula é, né, que vive nessa solitude. Então, isso é viver o presente, gente. Isso é viver o presente. Isso não é um discurso de pregando a não monogamia, nada disso não. Mas as pessoas que chegaram nessa situação por força do destino, na solidão, elas transformam isso em solitude e fazem do presente a meta. Não estão preocupadas em futuro, no príncipe encantado que não existe. Essa praga que a Disney colocou na cabeça das meninas, do príncipe encantado, né? Daquela vida, e foram felizes para sempre. Na família Walton, os novos não sabem quem é, os Waltons, era uma família perfeita. Isso não existe, né? Quando a gente começa a fazer psicanálise, a estudar psicanálise e a fazer terapia, a gente percebe que o mundo perfeito não existe. Esse mundo perfeito que nós projetamos,
Ele não existe. No meu mundo perfeito, ninguém arranha o meu carro. No meu mundo perfeito, eu tenho a mulher perfeita, eu tenho o marido perfeito. Não, não existe isso. No seu mundo perfeito, alguém pode arranhar seu carro, o marido pode ser chato, a mulher pode ser chatinha também. Então, é assim, isso acontece, isso aí é inevitável. O ser humano não é perfeito. O ser humano não é perfeito. Nós estamos aqui acertando, errando. Essa é a visão espírita. Então, para que essa ansiedade de querer viver sempre lá na frente, esquecendo de gozar o hoje? Jesus, observai os pássaros do céu. 2000 anos, hein? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Quem tem fé, essa frase aqui é um antídoto contra a ansiedade. Ele não tá, e aí Kardec vai fazer a interpretação depois, que eu vou ler para vocês, porque isso aqui não é... Jesus não está falando que o Kardec ficar em berço esplêndido, não é isso. Mas veja bem, isso é uma forma de lidar com a ansiedade. Observar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Você é pior do que o pássaro? Você é menos que um pássaro? Boa noite, Sueli. Então, vamos ter mais fé, gente. Vamos ter mais fé. Hoje uma analisanda, não sei se ela está online, ela falou para mim uma frase, eu sempre gosto muito das frases dela. Ah, gente, o que foi que ela falou aqui? Eu ia anotar, mas não anotei. Eu acho que ela é mais ou menos assim o que ela falou. Ednei, eu pelo menos já sei o caminho que eu não devo tomar. A gente podia parar essa live agora. Eu pelo menos já sei o caminho que eu não devo tomar. Isso é muito importante. Isso vale uma reflexão. A gente saber o caminho que não deve tomar. Sabendo isso, metade do trabalho aí já está feito. Boa parte da ansiedade já vai por terra. Porque já sabe, não é perfeito isso? É isso aí. Eu falei isso para ela hoje. Isso aí é tudo. Então, quando nós temos fé, a gente percebe isso, né? Essa frase de Jesus aí. Né? Os pássaros. Vou mais aqui, Jesus, aqui, ó. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Ele continua, pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. E aí ele continua, como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, ele vai continuar. Eu vou aqui dar, antes de finalizar a fala do Jesus, ele também cita, né? Deus sabe quando um fio de cabelo cai da sua cabeça. Quando uma folha cai de uma árvore. Por que tanta ansiedade? Deus sabe que Ele precisa de você. Faça a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Trabalhar, estudar, nos aprimorar cada vez mais em nossa profissão, ou procurar outra, se for o caso. Então, devemos fazer a nossa parte. Aí vem uma receita muito boa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. É dando que se recebe, Francisco de Assis. A caridade, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor ao próximo, a caridade. Jesus está dando a receita aí, ó. Ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, isso vai lhe trazer benefício. Qual o primeiro benefício? Quando você faz uma caridade. Acho que vocês aqui já experimentaram isso. Uma caridade material ou uma caridade moral, escutar um amigo. Você sai com um sentimento assim de dever cumprido. Isso deixa a sua mente mais leve, você fica mais aberto a intuições. E a espiritualidade vai te ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso. Esse caso serve para tanta coisa. O rapaz, ele tira a própria vida, não posso falar aqui a palavra,
ele tira a própria vida e ao chegar no plano astral, depois de um tempo ele relata isso, né? A Paula aqui, você só encontra felicidade fazendo o seu próximo feliz. É verdade, isso é verdade. Jesus está falando aí, né? Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Depois eu volto. Porquanto amanhã cuidará de si. Olha aí, ó, a receita da ansiedade. Olha a receita aí da anti-ansiedade, de não ser ansioso. A cada dia basta o seu mal. Já temos muitos problemas para resolver hoje. Porque ficar pensando no amanhã, o que vai ser? O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Eu desfolhei, o mal me quer, como diz a música. Então, quer dizer, assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias do amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. O amanhã cuidará de si. Seu mentor, seu protetor espiritual. E aí eu vou voltar agora à história, porque esse rapaz, boa noite também, Juju. Esse rapaz, ele comete isso, né? Ele tira a própria vida e depois de um tempo ele dá a comunicação. Eu agora não vou me recordar que livro que eu vi essa mensagem. E ele diz que uma senhora o ajudou muito lá no astral, muito. E ele não sabia por quê. Pode fazer, pergunta do tema hoje, tá, Juju? Ansiedade e espiritismo. Então ele não sabia por quê essa mulher, esse espírito no astral ajudava tanto ele, não era parente, não conhecia, não sabia. E aí uma vez ele perguntou, mas por que a senhora me ajuda tanto? Por que a senhora foi a pessoa responsável por me tirar, né, daquela situação tão difícil que é a situação daqueles que cometem esse ato? E ela falou, você lembra daquele morador de rua que você passava de vez em quando, dava um pão, dava um café, ou ajudava? Eu lembro. Por quê? O que tem isso? Aquele é meu filho. Quando você faz a caridade, você também, além de você se sentir bem espiritualmente, você faz amigos do outro lado, gente. O morador de rua tem mãe, tem pai que já desencarnou, tem avô, tem mães de outras vidas que estão no astral. Percebam como a questão da caridade é importante. Muito importante. Nós angariamos amigos do outro lado que quando você ficar desempregado, é aquele emprego que chega de repente na sua porta. Não sabe nem como. Pô, como é que o sujeito sabia que eu estava precisando de emprego? O sujeito faz um telefonema para você, Dinei, eu não sei se você está precisando, mas se souber de alguém, tem uma vaga de emprego em tal empresa. Como que esse sujeito chegou até você do nada? Como que, sabe, são os amigos do outro lado que nós fazemos, gente. Então, Kardec vem no final desse capítulo falando o seguinte, que a gente vendo esse discurso de Jesus pode parecer que, Jesus está falando para ninguém trabalhar então, né? Discurso, se você pegar o pé da letra, o sujeito que vê só a letra, ele vai achar isso. E aí Kardec fala, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem, claro. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Se ninguém chegar na sua porta com uma cesta básica, os espíritos vão te ajudar, te inspirando a criar alguma coisa, a fazer algo que vai lhe proporcionar o conforto. A gente colhe o que planta. Não existe o acaso aí, ó. Paula e Sandra. Exatamente. A gente colhe o que planta. O amor cobre uma multidão de pecados. E não existe o acaso. Nós achamos que existe o acaso. Não existe acaso. A espiritualidade está sempre conosco. Nós todos temos nosso mentor, gente. Ansiedade de origem espiritual. Tem uma questão interessante no livro dos Espíritos, que é a questão 471. Nós falamos sobre essa ansiedade material, essa ansiedade de querer ficar projetando sempre o futuro, o que pode acontecer, o que vai nos acontecer. Isso nos traz uma ansiedade e às vezes pode se transformar numa TAG, um transtorno de ansiedade generalizado e num pânico. Fechamos isso, beleza. Assunto de psicanálise, psicologia, certo. Mas lá no Livro dos Espíritos existe uma questão que é a questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem ansiedade ou satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente à disposição física?
vem aquela ansiedade, aquela angústia, aquela amargura, ou então uma satisfação, você acordou bem pra caramba. Isso é só questão física? Veja, é unicamente disposição física? Kardec é um homem de ciência, né? Ele sabe que existem causas físicas e psicológicas para isso. Mas nos espíritos falam o seguinte, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos. Ou daqui com eles estivestes durante o sono. Existe um tipo de ansiedade, que é aquela ansiedade que é uma influência espiritual. Claro que tem. Como a depressão também pode ser aproveitada pelos espíritos que estão no lado... Os espíritos infelizes, né? Espíritos inferiores, mas eu prefiro espíritos infelizes, né? Esses irmãos, eles podem realmente nos influenciar, nos colocar para baixo, ou, né, telepaticamente, ou no momento, como Kardec fala aqui, ou os espíritos falam, ou no momento do sono, quando estamos desprendidos do nosso corpo físico e vamos entrar em contato com espíritos superiores ou espíritos infelizes, né? Então existe sim, pode ser que você tenha esse lado de angústia, de ansiedade, né? Ou de muita satisfação, muita felicidade, por conta desses encontros espirituais. Quando a gente sai de um centro espírito, a gente vê muito isso, né? Já vou te responder, Elis. Quando a gente sai do centro espírita, a gente sente isso. A gente sente isso. Você sai alegre de um centro espírita, você sai feliz de um centro espírita, né? Porque você teve ali alguns momentos de felicidade, um banquete de luz, brindou a vida com seus amigos, estudou a doutrina espírita, aprendeu novas lições. Você sai dali bem, restaurado de um centro espírita, né? Isso é verdade. Acho que vocês sentem isso também. É essa influência positiva, né? Existe a influência negativa, que você está, de repente, numa situação de ansiedade, no trânsito. Isso é uma outra coisa. Ali você pode chamar ali, você está nervoso no trânsito, xingando todo mundo. Você pode estar ali sendo influenciado por irmãos também, infelizes. Mas pode ser seu também. Você é ansioso. Então não vamos colocar só a culpa em espírito, né? E aí, pegando a pergunta aqui da Elis, será que a bipolaridade pode ser uma influência espiritual? Então, depressão, bipolaridade, pânico, borderline, isso é do ser que está aqui, encarnado. É seu, é meu. A espiritualidade pode se aproveitar disso? Pode. Vou dar um exemplo. Paciente psicótico, que eu atendi há um tempo atrás, estava começando a ouvir vozes, o que o acusavam. A voz seria de uma vizinha que estava acusando de alguma coisa que ele fez. Depois eu tentar mais ou menos falar para vocês aqui. E ele achava que o vizinho colocou uma câmera do apartamento dele, da janela para dele, para filmar o que ele estava fazendo. Ou seja, o sujeito estava em surto psicótico. Tá? Tem nenhum espírito, não vamos colocar a culpa no espírito. Aí por quê? Por que não vamos colocar a culpa no espírito? Porque a causa era muito clara. Esse sujeito, ele comete um ato que o leva a se arrepender, ele fica com receio da comunidade que ele morava, do pessoal da comunidade que ele morava, até dos moradores, e, né, preciso falar, quem é do Rio de Janeiro sabe, ele ficou com medo desse pessoal matá-lo, executá-lo pelo que ele havia feito. Então, ele teve um remorso por algo que ele fez, que foi errado, eu não vou falar o que, mas foi uma coisa muito errada. Esse remorso o atingiu tanto que o que faz o psicótico? Ele cria fantasia para ele poder suportar aquilo que ele não está aguentando. E aí, por isso que você não deve contrariar o psicótico, tá, gente? Se você acontecer isso, vocês com um colega de trabalho, alguém na rua, não contraria. Ah, tô vendo o ET tá me perseguindo aqui. Aonde ele tá? Ah, tá lá, ó, vamos por aqui, que daqui ele não vai ver a gente, não. Faz o jogo dele, porque aquilo ali é uma defesa. Se você tirar ele daquilo ali de um momento para o outro, ele pira. Por isso tem que ter medicação e terapia. Veja, os espíritos, se ele porventura, e todos nós temos, desafetos desencarnados, esses desafetos podem se aproveitar desse momento dele, tá, Elis?
tanto para bipolaridade quanto para o border. Mas a causa é tratada no consultório médico e no consultório do analista, do terapeuta, que mais ele, psicólogo, psicanalista, que mais ele se afinizar, tá? Você trata a causa material, tá? Não deve só tratar espiritualmente, não. Aliás, nem a doutrina espírita prega isso, né? Então, essas causas têm causas psicológicas, psíquicas. Você vê que esse caso foi um caso de remorso, de arrependimento, que gerou um medo de ser executado pela comunidade, e aí ele cria essa fantasia de que está sendo perseguido por uma vizinha, que a vizinha viu ele cometer esse ato, que o discurso é esse, tá? A vizinha teria visto, mas por que essa vizinha, Ednei? Porque ele já tinha uma rixa com ela. A explicação está aí, ele já tinha uma rixa com a vizinha. Então, Adriana, isso é uma ansiedade, né? Estão demitindo pessoas na minha empresa. Os primeiros são os mais velhos, estou sofrendo muito. É uma ansiedade que todos nós trabalhadores, quando tem carteira assinada, nós temos essa ansiedade. Hoje eu não tenho tanto porque eu sou autônomo, mas tenho ansiedade de não ter trabalho. É uma outra ansiedade. Enquanto você está na CLT, é a ansiedade de perder os seus direitos trabalhistas e ser demitido. Quando você é autônomo, é a ansiedade de não conseguir cliente. Mas Deus sabe quando um fio de cabelo cai da sua cabeça, Adriana, e da minha também. Faça a sua parte, trabalhe bem, seja uma pessoa boa, né? Jesus, ó, deixa eu ver se consigo voltar aqui. Quando Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas, comida, vestimenta, que ele falou antes, vos serão dadas em acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais. Ou seja, fazer o bem, né? Fazer o bem é uma coisa importante. Vamos aqui finalizando com a Joana de Ângeles, na sua série psicológica, e que ela fala o seguinte, gente, deixa eu botar aqui. Causas da ansiedade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então lá, segundo Joana, desarmonia interior. Como conseguir desarmonia interior? Como conseguir se harmonizar interiormente? Cada um tem a sua receita. Eu me harmonizo indo para a praia. Eu gosto de ir à praia. Eu tenho minha harmonia interior jogando bola, jogando videogame, orando, lendo um bom livro, vendo um bom filme. Harmonia interior, fazendo yoga, meditando. Essa é a harmonia interior. Outra condição, deixa eu voltar aqui. Outra causa de ansiedade, segundo a Joana, insegurança. A companheira falou aí, né, do trabalho, né, de perder o emprego, insegurança. Então vamos lá. O que gera ansiedade, segundo a Joana? Desarmonia interior. Beleza. Insegurança, né? Perder o emprego e tal. Insatisfação. Satisfação com a vida, insatisfação. E aí eu vou me apropriar agora do Viktor Frankl, que é a dor da logoterapia. Segundo a logoterapia, todos nós temos que ter um objetivo para continuar vivendo. Ideologia, eu quero uma para viver do Cazuza, é mais ou menos isso. A gente tem que ter uma ideologia, um objetivo de vida, um curso acadêmico, um casamento, sei lá, estou jogando assim, um curso acadêmico, um casamento daqui para o futuro, ou uma pós-graduação, né? Eu quero aprender a tocar violão, vou entrar no curso de violão, quero aprender a dançar. Você tem que ter um objetivo de vida para ter trocar essa insatisfação que a Joana fala para uma satisfação, gozar a vida. Isso é muito importante. Isso na psicanálise a gente também usa isso, né? O que você está fazendo? Eu estou triste, não saio de casa, não tenho prazer de viver, fico o tempo todo em casa. O sujeito fala isso 1 mês, o sujeito fala isso 2 meses. Mas por que você não faz um curso? Tem dinheiro? Por que você não vai na praia, mora em frente? Procura um médico, medicação para dar um up. Nem medicação. Então, quer dizer, esse sujeito já entrou na depressão por quê? Está insatisfeito, não tem um objetivo. Não acha nenhum objetivo na vida. A gente tem que ter esse objetivo. O ansioso perturba-se e perturba. Joana de Ângeles. O ansioso perturba-se e perturba. Ansiedade para Joana de Ângeles. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea.
Nós somos ansiosos por tudo, porque queremos o carro novo, queremos aquele tênis ou aquele sapato que está na televisão. A comercial o tempo todo, comercial de aposta para você ganhar dinheiro, comercial de carro que custa 200, 300 mil reais e você sabe que não pode ter aquilo e fica ansioso. Aí seu vizinho, você tem um Chevette, seu vizinho também, o seu vizinho passa de um Chevette para um Monza, você quer comprar um Monza porque o seu vizinho comprou igual. Isso é ansiedade contemporânea, isso é querer ter e não ser. Impulsionado ao competitivismo. O sujeito quer competir com o outro, da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta. Mundo contemporâneo, competição e uma sociedade egoísta. Olha aí quanta coisa para gerar ansiedade na gente. Né? E aí o sujeito não tem fé, não tem o suporte religioso, filosófico. Ele vai deixando a vida levar, né? Tipo o Zeca Pagodinho da vida, aquela música que tem até um meme que diz que a pessoa deixou tanto a vida levar que hoje ela não sabe mais onde está. Então a gente não tem que deixar a vida levar, a gente tem que colocar organização, pegar as rédeas da vida. Nós temos que é preciso que nós sejamos senhores de nós mesmos. Apesar que, segundo Freud, a gente não consegue, né? O inconsciente manda mais do que nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente vai fazendo coisas inconscientemente, né? Inconscientemente. O marido que você conseguiu de uma forma meio que inconsciente, ou a esposa, o emprego, a carreira, a comida que você gosta. Você gosta, mas por que eu gosto disso? A gente fala que isso em psicanálise é o discurso do grande outro. A gente se impregna desse discurso do grande outro. E aí você é médico porque o bisavô, o avô, o pai foi. Você gosta de mulheres louras porque o avô, o pai, todo mundo da família gosta de mulher loura. Coisas assim, básicas que estou falando. Coisas básicas. Eu gosto de calça jeans, ou calça social, eu não gosto de roupa mais esporte, porque gosto mais de andar mais assim. Então, assim, são coisas do inconsciente, que o Freud falava. O inconsciente governa a gente. Nós achamos que somos senhores de nós mesmos, mas temos que tentar ser, né? E aí a terapia ajuda muito. Predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Segurança no mundo emocional. Pessoas que são emocionalmente dependentes de outras. O sujeito é dependente daquela pessoa em sua vida. Sem ela, eu não sou nada. Sem ela, eu vou morrer. Morre nada. Ninguém morre por amor. Ninguém morre porque o outro deixou e foi embora. Estou falando aqui em casos amorosos, né? Estou dando exemplo, que a gente vê muito na clínica. Então o sujeito fica aflito porque não tem o outro do lado e não aprendeu a viver com a solitude. Nós devemos aprender a viver com a ausência de uma presença. Devemos aprender a viver com a ausência de uma presença. Isso é difícil, mas quem conseguiu já teve uma vitória tremenda. Recapitulando aqui, né? Tá, vamos mandar um abraço sim, Sandra. Recapitulando aqui, nós devemos viver o hoje, né? Aproveitar o hoje. Posso fazer planos para o futuro? Claro, mas não ficar ansioso por esse futuro, demasiadamente ansioso, né? Usar o presente como meta. O presente é a meta, não o futuro, porque senão você vai ficar no presente pensando no futuro, como Pascal fala, o sujeito está no presente, mas só pensando no futuro e, de maneira tão louca, não vive o presente. Nunca é feliz, como ele fala. O sujeito está preparando a felicidade dele para o futuro e ele não é feliz porque o futuro não chegou. Sabe nem se ele vai estar lá, nem ele existe ainda. Então, viveu hoje, sendo feliz hoje, preparando o futuro, mas com o pé no presente e gozando o presente. Receita de Jesus, olhar os lírios dos campos. Deus veste essas ervas, não vai vestir você. Deus alimenta os pássaros, não vai alimentar você. Deus sabe quando um fio de cabelo cai da sua cabeça, não vai saber que a Sandra está precisando de ajuda, que a Eliane está precisando de ajuda, que o Edna está precisando de ajuda. Usar a fé nesse mecanismo, né? E como a Joana de Ângeles lá, né, também falou para a gente nesse finalzinho, recapitulando aqui, da Joana,
Né? Quando ela fala, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Parar de competir, competitivismo, a inveja, sociedade eticamente egoísta, é a competição, o egoísmo desse capitalismo selvagem que a gente vive, insegurança emocional das criaturas. Quem está com insegurança emocional, faz terapia, procura uma terapia, procura APS, atendimento psicanalítico social. A gente vai conversar sobre a sua insegurança, conversar sobre a dor que dói, né, Silvana? Ansiedade aí, Silvana. Chegou no finalzinho. Então, a APS está aí divulgando para vocês, atendimento psicanalítico social, telefone aqui no meu perfil. Telefone é só para atendimento psicanalítico, tá, gente? Para marcar entrevista, para marcar uma sessão de experimental, tá? E é isso. Vamos tentar viver nesse mundo egoísta, competitivo, de uma maneira mais saudável.